começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e eu prefiro fazer 100 peças do que fazer uma legenda. Oi, eu sou a Débora Alves e eu prefiro escrever 100 legendas a fazer 10 fotos. Um pouquinho melhor. Olha só, tá vendo? Cada um do seu quadrado, né? Exatamente. Ai, Débora, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu sou muito sua fã, assim, muito, de verdade. Obrigada pelo carinho. Bom, antes da gente começar o episódio, vou dar uns recadinhos da paróquia, coisa rápida aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente lá no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, em todas as plataformas que a gente tá. Assina lá no iTunes, dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, isso é muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Número 2, a gente tem estampas exclusivas. Vou convidar a Débora, inclusive, para fazer uma estampa comigo. Vamos ver, hein? Quem sabe? Eba! Teremos uma estampa Débora Alves? Veremos. Maravilhoso. Podcast tem estampa exclusiva de camiseta e a gente tem essas estampas em parceria com artesãs convidadas também, mas fica ligado que essas estampas são por tempo limitado, então vai lá no site, tem modelo feminino, masculino, infantil, tem ecobag, tem caneca e a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Então para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Número 3, a gente tem o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Inclusive, o episódio de hoje foi feito totalmente com pergunta da galera que apoia, né? Ah, que delícia. Eu tenho também meu projeto lá, adoro. Acho que é um meio bem bacana da gente chegar mais perto do público, né? Exatamente. Todo mundo fez um monte de pergunta, foi ótimo. Então, se você quer participar desta forma também do podcast, vai lá e com 15 dinheirinhos, além de você fazer parte dos melhores amigos do Instagram, você também faz parte de um grupo exclusivo lá do Telegram. Beijo, galera. Lá todo mundo fala de tudo o dia inteiro. Ultimamente estão postando foto de comida. Já falei que eu vou mandar todo mundo embora com essas fotos de comida, mas tudo bem. Não vou fingir que eu não vi, tudo bem. Pra você apoiar o meu trabalho, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigado pra quem apoia e pra quem vai apoiar também. E por último, rapidinho, vou fazer propaganda do meu trabalho. Eu lancei, na verdade, já faz um tempinho, que é o projeto Segue o Fio, que é um e-book onde eu juntei 10 artesãs maravilhosas e a gente fez receitas com projetos lindos de crochê. E essa edição do projeto é só com tema pet, são uma coisa mais fofa que a outra, as fotos são maravilhosas, vai lá. A gente tá com esse e-book à venda por 2 meses só, então tá no meu site, tem o link também pra comprar lá no meu perfil, no Filó_feito à mão. Lembra que a gente também tem um pagamento diferenciado, que é o valor de pague o quanto você puder. Tem o valor ideal, mas tem cupom de desconto. Vai lá no meu perfil que tem tudo explicado. Não deixa de ajudar a Fê aqui para continuar fazendo bastante conteúdo para vocês, certo? Tá lindo esse projeto. E eu tenho certeza que com a venda de um deles, dos 10, vocês conseguem ter o investimento de volta e ainda tem um lucro em cima, né? Com certeza. E são peças assim, pet fala. Se pet não é um negócio que o pessoal pede muito, mesmo que não tem, né? Sim. Acho que para vender, eu acho que é um projeto que vale a pena e dá pra adaptar pra criança, enfim. Vai lá que tá ótimo. Então é isso, recados dados, bora pro episódio. Vamos lá. Bom, antes da gente começar o episódio, pra quem não conhece a Débora, todo mundo que acha que é do crochê já conhece Débora, mas se não conhece a Débora, vai lá, Débora, se apresenta rapidinho, conta pra gente um pouco da sua jornada aí no artesanato. Então, eu aprendi, é aquela história clássica de aprender com a avó quando criança, né? Então eu aprendi quando era muito novinha, mas eu não achei muita graça, porque a minha avó me apresentou como algo que era pra fazer toalhinha e pano de prato, e eu falei, poxa, mas né, eu vou passar a vida fazendo toalhinha, pano de prato. Mas enfim, aprendi porque eu ficava muito com ela e acho que é uma boa terapia ocupacional para criança, né? Ela ensinou todo mundo. E aí eu sempre quando passava férias, encontrava com ela, fazia um pouquinho, mas não tinha retomado. Eu retomei depois da minha separação, meu filho era pequenininho. E eu percebi que foi uma forma de autorresgate também, né? De eu voltar a ter contato comigo, de eu voltar a me olhar de novo. Era um momento que era só meu, numa rotina enlouquecedora. Quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando. Então, eu voltei e aí eu comecei a notar que essa relação do crochê como um
uma ferramenta de autoconhecimento, de autorresgate, não era só comigo, né? Eu comecei a perceber que era com outras pessoas também. Naquele momento eu ainda não achava que dava para transformar isso em trabalho, então teve um período aí de amadurecimento, mas de qualquer forma, eu abri um blog quando tudo era mato, em 2008. Uau! Não sei quem vai lembrar aqui do Modernizando o Crochê, mas era o blog e eu compartilhava as minhas descobertas, pedia para artesãs americanas se elas deixavam eu traduzir, receita traduzia, enfim. Então, começou lá atrás. Em 2015, eu retomei, abri um canal no YouTube, comecei a gravar vídeos e tal, e meio que juntei as minhas duas paixões, que era o crochê e ensinar, porque há 20 anos eu sou professora de língua portuguesa, de comunicação, de produção de texto, até por isso que eu tô aqui hoje falando, né, sobre... Ai, gente, chamei a pessoa perfeita, olha só, tá vendo? E aí eu juntei as duas coisas, comecei a ensinar e tal. E agora, mais do que nunca, eu comecei a estudar a comunicação voltada para redes sociais e mais para o nosso público criativo, porque eu acho que o artesanato ele tem uma característica única, que ele tem uma carga afetiva muito grande nesse nosso meio, não é como qualquer outro meio, né? Ele é tido como uma tradição, algo cultural que se passa de geração para geração. Então, isso tem que aparecer de alguma maneira na comunicação das artesãs. Então, eu tenho trabalhado isso, o crochê junto com a comunicação. Que legal. Nossa, é bem diferente mesmo. Se a gente for parar pra pensar, eu acho que vale todo tipo de dica quando a gente tá falando de comunicação em rede social, mas não adianta também a gente querer pegar dicas de grandes empresas ou de pessoas que, sei lá, trabalham com tecnologia ou que fazem qualquer outra coisa mais diferente e querer também achar que vai dar super certo pra gente, né? Eu acho que o artesanato é um nicho muito específico mesmo, né? É muito específico porque mexe com afetividade, mexe com família, mexe com cultura. Não dá pra... Eu costumo dizer que não dá pra você pegar. Tem muita gente que fica assediando. Quando você começa a ter um pouquinho mais de seguidor, são muitas mensagens por semana. Vem trabalhar comigo, eu vendo o seu curso. Eu falo, cara, não quero trabalhar com você. Essas fórmulas prontas, na minha opinião, elas não cabem dentro do nosso meio. Eu prefiro vender com a minha verdade, né? Com o meu relacionamento com a minha comunidade, do que colocar o meu curso na mão de uma dessas empresas, né? Que trabalham com toda e qualquer área. É verdade. Bom, aí, normalmente, o que acontece? Eu sempre chamo as pessoas aqui pro podcast e pergunto sobre o que elas querem falar. Dessa vez, eu falei, Débora, vamos falar sobre legendas. Não dei opção, entendeu? Porque eu acho que é um negócio que a galera tem muita dúvida. Eu coloquei lá no Instagram do podcast, pra quem é apoiador, perguntei quem tinha dúvida, fiz aquele testezinho de sim ou não, foi 100% de pessoas que têm dificuldade de fazer uma legenda. Eu acho que não é um negócio que as pessoas têm... Eu mesma tenho muita dificuldade com texto, mas eu acho que eu fico pensando mesmo, o que você quer, o que você fala pro produto? Tem aquelas coisas que você fica lendo nos blogs de, porque você tem que pegar o cliente na sua primeira linha, tem um monte de coisa, você fica tão confuso. Sim. E aí você não escreve nada, né? Sim, no final das contas. Não, eu achei bacana não todo mundo ter dúvida, achei bacana todo mundo ter interesse, né? Sim, não, todo mundo tem interesse, mas tem dúvida também. Sim. Eu acho que tem algumas coisas que até elas cabem, né? Eu vou explicar aqui por que sim, a gente tem que tomar cuidado com as duas primeiras linhas, mas cabe a gente tentar entender um pouco do nosso mercado. Essa questão, por exemplo, das primeiras linhas, é porque quando você está navegando ali no Instagram, aparecem só os primeiros, eu não lembro quantos caracteres, mas enfim, basicamente duas linhas. Pouquinho, Uhum. Então, o que acontece? É ali que o seu leitor vai decidir se ele vai ler a sua legenda ou não. Então, se você conseguiu chamar a atenção dele de alguma maneira, ele vai continuar lendo. Senão, ele vai continuar subindo a tela e vai procurar o próximo post que chamar a atenção dele. Então, sim, é muito importante a gente captar a atenção do cliente, do leitor na primeira linha da legenda, para poder garantir que ele leia, porque assim, sempre que a gente está falando ou que a gente está escrevendo alguma coisa, a gente sempre quer convencer alguém de algo. Sim. Ou você quer convencer a pessoa de ler o seu texto, ou você quer convencer de comprar o seu produto, ou enfim, você sempre está querendo, eu estou querendo convencer agora que legendas são importantes. Então, para eu conseguir fazer, para ter sucesso nesse meu objetivo de comunicação, a pessoa tem que ler o meu texto. Então, de alguma forma, eu tenho que captar a atenção do meu leitor nessas duas primeiras linhas, né? Não tem muito jeito. Agora você estava falando disso, eu lembrei muito de um episódio que a gente fez sobre o YouTube e a gente ficou falando sobre clickbait, que são aqueles títulos de vídeos que são meio...
sei lá, o segredo do não sei o quê, sabe? Tipo, isso não é legal também, né? Você, tipo, você acaba pegando o cliente ali nas 2 primeiras linhas, falando uma mentira, entre aspas, e aí depois quando ele vai ler, ele fica meio... Eu acho que se você frustra a expectativa do seu leitor, ele não volta. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, essas coisas de chamar mais atenção, elas funcionam, só que cabe a você sustentar a atenção que você chamou. Então, por exemplo, eu já reparei que quando eu faço posts, porque toda quarta-feira eu dou dicas de comunicação lá no meu perfil. Quando eu coloco na legenda números, por exemplo, 7 dicas para não sei o quê, 5 dicas para 5 maneiras de... isso chama atenção. Só que eu não posso fazer isso se eu não tiver de fato as 7 dicas. Se eu não, né? Eu tenho que... Então, assim, é válido, mas com cuidado, né? Assim, lembrando que você tem que sustentar essa atenção que você chamou. Não, teve uma vez que eu dei uma dica nos stories de chamada para post, e as pessoas começaram a colocar umas coisas nada a ver, do tipo assim, qual o segredo para o sucesso? Aí embaixo era, bolsa feita com não sei o que, compre, entendeu? É isso que eu tô dizendo, né? Não, né, gente? Poxa, tem que acho que aí fica ruim pra você. Eu acho que, na verdade, em vez de você até pega o cliente, mas depois ele vai falar, mano, que babaca essa pessoa, e não volta mais, né? Se bobear, deixa de te seguir numa dessas, né? Exatamente. E aí, como a gente tá falando aqui de legenda, especificamente de Instagram, serve pra blog e tal, o que acontece? Você perde engajamento. Aí, perdeu engajamento, o Instagram te coloca na geladeira, né? É isso que acontece. Então, é melhor, se você tiver que optar entre não usar essa frase de efeito, mas fazer uma legenda bacana, faça isso, tá? Só use essas chamadas mais assim quando de fato elas tiverem a ver com o que você tá escrevendo. Quando você realmente souber o que dizer daquilo, né? Sim, aliás, é muito importante, uma coisa que eu sempre falo, primeira dica saiba do que você tá falando. Porque não adianta, por exemplo, eu li lá que, sei lá, sustentabilidade tá em alta, eu vou falar, eu não sei. Então, você nunca fale sobre aquilo que você não sabe. Vai estudar, vai ler, cria a sua própria opinião sobre o assunto e aí você coloca. Não escreva nada que você não entenda, porque você vai acabar... O tiro vai sair pela culatra, né? Exatamente. E as hashtags? Galera tem, assim, uma dúvida muito sobre hashtag. Tem gente que coloca no post mesmo, aí vem aquele 500 hashtags, assim, você vai... Não chega nos comentários nunca, porque é só hashtag. Tem gente que coloca nos comentários, tem gente que coloca só uma, tem gente que não coloca. E aí? Então, as hashtags, eu acho que não tem eu não consigo te dar uma resposta única, assim. O que eu sei é bacana usar? Porque tem pessoas que navegam no Instagram via hashtags. Elas vão na busca, pegam a hashtag e começam a navegar. Então, pode ser que você esteja descoberto lá. Eu tenho posts que já renderam muitos seguidores pela hashtag. Então, eu fico sempre estudando. Eu já li muito sobre o assunto e todas as fórmulas que as pessoas dão, eu segui não dá certo. Assim, o que eu acho você tem que, primeiro, estudar as hashtags que o seu público vai pesquisar. Então, eu sempre falo, gente, se vocês vendem, por exemplo, artesanato, se você vende peças de crochê, não use hashtag crochê. Porque quem usa hashtag crochê é crocheteiro. Então você vai atrair quem faz. Boa. Porque a pessoa que tá comprando, né? Sim. Porque assim, a pessoa que tá comprando, às vezes ela não sabe nem o que é crochê, o que é tricô. Ela quer algo assim, handmade, beleza. Hashtag handmade, hashtag feito à mão, hashtag exclusivo, sei lá. É aquelas pessoas que compram a bolsa, mas não sabe se é tricô, crochê, macramê, só comprou. Exatamente. Não importa, né? Então, você tem que estudar. Então, por exemplo, sei lá, meu público são de mulheres de 30 a 50 anos que se interessam por autocuidado. Então, ótimo. Quais são as hashtags em relação ao autocuidado que fazem mais sucesso? Então, eu vou montando um grupo de hashtags. Claro que não dá... Tem que ter a ver com o texto, né? Então, eu vou escrever um texto sobre, sei lá, dica de fechamento, de acabamento. Eu não vou pôr hashtag autocuidado, mas tenha um grupo de hashtags que você saiba que vão atrair o público que você quer, né? Que é muito importante. Uma coisa que as pessoas não costumam fazer, até falei no último post, é estudar público-alvo. Os microempreendedores não fazem isso, acham um saco, não querem saber. Mas é importante. É um saco, mas é importante. E assim, não é simplesmente, eu quero atrair mulheres que compram crochê. Não. Quem é essa mulher?
pelo que ela se interessa, qual a idade dela, quais são os interesses, ela é uma mulher que trabalha fora ou trabalha... Por que isso é importante? Porque aí você vai direcionar a sua comunicação e também as suas peças. Se eu tô lidando com pessoas, com mães, por exemplo, não adianta eu querer vender bolsas minúsculas. Se eu tô trabalhando, entendeu? Então você tem que ajustar isso, e para isso você tem que saber. Então vale pesquisa via e-mail, vale pesquisa via stories, para você poder desenhar. E as hashtags, elas vão vir daí. O que é importante? Você variar, não pode ser o mesmo grupo todo dia ou todo post, tá? E é importante você não usar as chamadas banidas, né? Porque às vezes tem umas hashtags que o Instagram já viu que é tipo spam, e aí ele não entrega o seu conteúdo. Então tem que ficar meio de olho, dar uma pesquisada no Google aí, o que tá acontecendo com as hashtags que você costuma usar. Sim, eu acho que hashtag é um negócio que pode ser muito bem-vindo a nosso favor, e vale muito esse estudo, porque eu também fui dar uma olhada lá no meu Instagram, uma coisa que às vezes eu preciso fazer mais, né? Mas inclusive a gente deixa de fazer essas coisas, né? De ir lá ver quem é que veio por hashtag, qual a hashtag que a galera veio, até pra você conseguir entender o que funciona ou não. No meu caso, por exemplo, eu uso a hashtag crochê porque eu vendo muito projeto para crocheteiras. Aí vale a pena, né? Então, realmente, pensar nisso, como que a pessoa chega lá. E não usar a hashtag alheia. Só quero deixar esse recado aqui. Porque tem uma galera que se aproveita das hashtags que estão bombando, né? Pra poder vender o projeto delas, né? Ah, hashtag tipo, por exemplo, a Débora Alves, é isso? Aí você fala, nossa, eu vou usar porque... Ah, entendi. Agora que eu entendi. Sabe? Tipo, ou quando a gente fez a maratona Handmade, a galera pegou a onda, assim, foi tentar surfar junto, assim. Então, se você vai lá e filtra pela hashtag, porque a gente filtrava pela hashtag pra poder ver quem fez, pra poder repostar, comentar. E um monte de gente entrando na onda, né? Aí é um pouco de mau caráter mesmo. É complicado. E quando a pessoa copia a sua legenda inteira? Bom, né? Aí o negócio é um pouquinho pior, hein? Que a pessoa realmente... Não, e assim, Débora, eu gostei tanto que eu publiquei. Ah, você fez parecida com a mesma estrutura? Não, eu peguei o seu, olha que legal. Aí ela te avisa ainda. Porque não é maldade. Acho que a pessoa não tem essa noção, né? Do tipo... Sim. Olha, difícil, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que não pode faltar numa legenda? O que não pode faltar é contexto. Porque assim, o texto, a legenda, ela vai dar o contexto para sua imagem. Por isso que ela precisa existir. Não sei se você já reparou, quando tem perfil pessoal, tipo de amigo, família, as pessoas às vezes não colocam nada, né? Tipo, posta foto, né? E aí você não sabe de onde aquilo veio. Aí me deu esse clique, eu falei, não, claro, né? Basicamente é contexto. Então, você vai ter que contextualizar aquela imagem. Por que ela tá aparecendo? Então, você vai contar ou uma história, ou você vai dar uma informação, ou você vai descrever aquela imagem. Mas o que não pode faltar é o contexto. Não pode faltar relação com a imagem. É um todo, né? A imagem e o texto, eles são um todo. Sim, não vai colocar uma foto do bolo e falar do crochê, né? Sei lá. Exatamente. A não ser que tenha a ver. Fiz o bolo porque eu ia fazer o crochê depois. Sei lá, né? Uma historinha que realmente tem a ver. Inclusive, assim, eu sempre falo, quando vai fazer, pra você vender um produto e não ficar falando venda, que é até uma pergunta que apareceu, né? Sim. Pra você não fazer isso, você pode colocar o seu produto. Eu já fiz até... outro dia eu lancei um desafio para as pessoas me mandarem produtos para eu fazer 7 legendas com produto, como eu tinha feito com o meu gorro no feed, né? E elas mandaram, eu fiz até com Bombril. Mas assim, de você não ficar falando de repente do produto. Então, sei lá, você fez um chale maravilhoso. Aí você tirou uma foto num lugar. Aí você vai contar a história daquele lugar. Nesse lugar foi o lugar que eu descobri que eu tava grávida, que eu conheci minha amiga, ou sei lá o quê. Conta a sua história. Lá embaixo, entre parênteses, chale feito por mim, blá. Aí do outro dia você vai aparecer e vai falar sobre a cor. Porque o vermelho evoca a paixão, porque evoca não sei o quê, blá, blá, blá. Tá lá o chale na foto. Então, no texto, você vai... de alguma forma atrair o seu público, não dizendo, chale disponível, preço inbox, chale disponível, entendeu? Tem que dar outras... contar outras histórias sobre aquela peça. Então, falar um pouco da sua experiência, né? Como foi tecer aquela peça. Depois você pode falar sobre a importância de se ter algo feito à mão, porque é uma troca de energia enorme entre o artesão e o cliente. Enfim, então são vários aspectos que você pode explorar sem dizer o compre. E aí a foto você vai contextualizar no texto. Sim. Inclusive, acho que vale para quem não conhece lá o perfil da Débora, não viu esse post, é muito interessante, né? Você fez a mesma foto, você fez várias legendas. Sim, assim, pra gente ver como... E, na verdade, como às vezes o mesmo produto rende
sei lá, várias fotos, várias semanas, às vezes, de postagem, porque eu sinto que muitas pessoas, elas ficam querendo produzir, porque acham que senão elas não vão ter o que postar. E dá, às vezes, pra você aproveitar a mesma foto, o mesmo produto e criar mais conteúdo ali em cima, né? Se de repente você não teve tempo ou é uma peça muito realmente elaborada de produzir todo dia, né? Não, eu acho até que se você teve tempo, mesmo assim, você tem que colocar a mesma peça. Por quê? Porque, assim, o seu público, ele não é um público que trabalha com Instagram, pelo menos não normalmente. Então, ele não vai estar lá todo dia como a gente tá porque a gente trabalha. Sim. Então, pode ser que você postou hoje e a sua cliente não viu. Aí você vai ter que postar de novo a mesma... Agora, não pode ser exatamente a mesma foto com o mesmo texto, porque você tem clientes que estão lá todos os dias. Então, você dá uma mudadinha e tal. Uhum. É que nem essa coisa do se apresentar, né? Que eu falo, as pessoas têm que fazer isso a cada 2, 3 meses, voltar e com um post. Por quê? Porque tem muita gente nova e as pessoas gostam de saber quem tá por trás da marca. Sim. Só que tem gente também que tá desde o começo, então não vai querer ler exatamente o mesmo texto que você sempre publica. Então eu falo, gente, dá uma mudada, dá uma requentada, conta alguma coisa diferente, alguma curiosidade sua, mas se apresente sempre, porque gente gosta de relacionar com gente, né? Então ela quer saber quem que é a figura por trás daquele perfil. Inclusive você pode se fazer a foto sua com produtos, Sim. E aí você fala do produto e de você, né? Tem várias formas mesmo, realmente. Sim. Tá aí, eu vou precisar anotar tudo isso, gente. Quando eu estiver editando, eu vou pôr um caderno aqui do lado e vou anotando. Você considera que as legendas maiores, os famosos textão, dão mais engajamento? Porque tem aquela galera que parece que escreve a Bíblia também. Sim, então. Eu não sou essa pessoa, já vou avisando. Então, isso é bem controverso. Eu vi pesquisas lá fora que diziam que 2020 seria o ano do textão. Depois que veio a pandemia, as pessoas reforçaram, falaram, não, realmente vai ser o ano do textão, porque as pessoas estão em casa, estão querendo se relacionar e blá, 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 blá. Eu acho que depende do que você escreve, como sempre, não adianta, assim. Então, se você escreveu um textão super interessante, as pessoas vão parar e vão ler, né? Sim. Agora, se você escrever um textão porque você acha que tem que escrever um textão e o negócio não tem nem só pé... Só porque estão dizendo que vai dar certo, né? O negócio não tem nem pé nem cabeça, ninguém vai ler. Esse post, por exemplo, que eu fiz do 7 legendas, não coube na legenda, eu tive que continuar nos comentários. E a galera leu tudo, leu a legenda inteira e leu os comentários. Por quê? Porque era um assunto que interessava. Então, eu acho assim, gera engajamento sim, desde que seja um assunto que interessa, né? E que as pessoas, com as quais as pessoas consigam se relacionar. E eu não acho que deva ser sempre textão, tá? Eu acho que é legal dar uma mesclada, porque ninguém vai ter a paciência de toda hora ler textão seu, né? Sim. Eu acho que a gente tem que dar... Eu sempre tento... mesclar. Eu tenho um certo vício de acabar caindo num textão. Eu fico me policiando, porque é coisa de professor, você quer explicar, né? Então, eu fico me policiando pra ficar menor, mas eu acho que é bacana ir mesclando um pouquinho. Não tem problema nenhum legenda com uma frase só também, tá? Outro dia me perguntaram, não pode, né? Não, pode, se for uma super frase de impacto, se for, né, uma sacada sua, claro que... A função ali da legenda, além dela dar contexto, ela levar o engajamento, que nada mais é do que a relação com as pessoas. Então, se for uma frase que faz a galera conversar com você, nossa, maravilhoso. Se você conseguiu fazer isso numa frase só, parabéns, aliás, né? Porque o que eu ia falar é que eu nem sabia que tinha limite. Pra você ter uma noção de como eu não faço textão. Eu... Não sabia que tinha limite, quer dizer, era meio óbvio que tinha limite, né, de quantidade de caracteres, ali sempre tem, mas eu tenho dificuldade mesmo com texto e normalmente meus textos são curtos, mas eu presto sempre atenção em, será que tá tudo ali? Porque no final é isso que importa, né? Sim. Será que tudo que eu preciso dizer tá ali? Não importa se é tópicos, se é, não sei, né? Porque eu sempre falo que em prova de escola tinha que, disserte alguma coisa, a minha vontade era perguntar, posso desenhar? Porque eu sou essa pessoa, né? Mas eu acho que a gente tem que ir aprendendo e ver como funciona pra você. Se você é boa no textão, é isso que você falou. Eu leio, às vezes, textões de pessoas, porque é interessante. Sim, né? Esse que é eu acho que a maioria das perguntas, realmente, tudo depende. Porque tem várias fórmulas mágicas e nenhuma delas realmente dá certo, porque senão, né? Não, acho que a gente tem que tomar cuidado com essas fórmulas. E essa coisa do escrever tem tanto a ver com a maneira como a gente aprende na escola, né? Essa coisa do disserte sobre, gente, é uma coisa horrorosa que deveria ser abolida. Porque você deixa a criança ou adolescente completamente perdido, você não dá contexto, você não dá texto de referência, você simplesmente fala e disserte.
E, além disso, os professores entram na sala dizendo, você não sabe falar, tá errado, não fala assim, tem que falar assado, não sei o quê. Então, você vai criando uma resistência, né? As pessoas têm muita resistência com a escrita. E eu sempre digo assim, não pense que do dia para a noite você vai sair escrevendo textos e livros. E o que eu acho é que, assim, tem que ler muito, né? Qualquer coisa. O que eu leio? Qualquer coisa. Não tem que ler sobre escrever, por exemplo. As pessoas não me dão um livro para eu ler sobre como eu escrever. Eu falo, não, que chatice, eu não vou te passar isso. Você precisa criar vocabulário, né? Na verdade, criar referências. Ou seja, qualquer texto, não é né? só vocabulário. Às vezes o estilo. Eu gosto daquele estilo. Estilo da escrita. Então bacana, vou ler mais sobre isso. Porque você vai pegando repertório, né? Então você vai conhecendo outras maneiras de escrever, outras maneiras de falar. E para quem está começando a planejar, então eu vou escrever sobre isso, o meu objetivo é esse. Então tá, então senta e veja o que você vai, planeja. Sim. Depois isso vem no automático, mas no início é bom planejar. Sim. Uma coisa que eu faço muito também é dar uma pesquisa. Eu não copio legenda de ninguém, mas eu sempre dou uma lida na legenda das pessoas pra poder ter inspiração até, ver como, sei lá, eu admiro a fulana, então vou lá ler as legendas da fulana pra ver como ela fala e por que eu gosto dela e o que eu posso trazer pro meu trabalho, né? E realmente, isso que você falou, com o tempo fica mais fácil. Sim, Hoje eu tenho mais facilidade. Ainda é difícil, vou falar pra você, não é fácil eu escrever. Eu sempre tive dificuldade de pôr no papel com palavras, qualquer coisa. Mas, tanto é que, sei lá, né, fiz arquitetura, fiz design, fui fazer tudo, menos qualquer coisa que tivesse a ver com escrever, sempre desenhar. Mas vai ficando mais fácil. Hoje eu já consigo sentar e não suar frio, pelo menos, quando eu vou escrever, sabe? Sim. Vai ficando mais fácil, como tudo, né? É igual crochê também. Como você tudo. começa a fazer, daqui a pouco você pega o jeito. Sim. E frases prontas? Por exemplo, pessoa que tem dificuldade pra escrever, faz o quê? Pega uma frase pronta, motivacional, coisa assim. É uma boa? Então, eu acho assim, se você for usar como tá sempre sendo usado, né, lugar comum, assim, do tipo, ame-se a si mesmo, ponto, aí você coloca aquilo, eu acho que não, porque isso não agrega nenhum tipo de informação, não diverte, não agrega informação, não instrui, não nada. Agora, se você pegar e subverter, tem gente que eu já vi fazer isso, pegar um ditado e subverter o sentido, fazer uma graça. Aí eu acho válido, porque você conseguiu chamar a atenção do leitor de alguma forma, né? Uhum. Então, como você falou, tudo depende. Mas assim, usar a frase motivacional em si, pronta, sem nenhum pedacinho seu ali, acho que não. Sim. Acho que tem que ter muito contexto, né? Pra você conseguir colocar ela ali, sei lá, tem que ter muito a ver com a foto, talvez. Tem que ter uma sacada muito boa, né? Pra você conseguir deixar ela seca ali, né? Teria que ter algo bem... exatamente. Tem que ter uma sacada bem legal. Agora, uma coisa que não tá até aqui na pauta, mas que eu lembro que alguém comentou, acho que foi até lá no grupo do Telegram, sobre essa coisa de citar nomes. E aí, tem a ver nesse caso, né? Se eu vou botar uma frase de alguém, eu tenho que botar logo quem foi que disse aquela frase, de quem é aquela frase, e projetos também, né? Sim. O ideal é sempre citar e como é que seria o correto, ou se é que tem, ou como você indica citar essas coisas. Então, as pessoas sempre me perguntam, né? Toda vez que eu for fazer a sua bolsa para eu vender, eu tenho que todo em post colocar? Não, você não é obrigada a colocar, até porque o seu cliente não importa de quem é o design da bolsa. Eu virei e falei, como um carinho para a pessoa, você pode, de repente, colocar nos stories, falar, olha, design da Débora, e no primeiro post que você fizer, você coloca. Nos demais, não precisa, porque... Se você sempre repete aquela receita, né? Você tá falando, tipo, sei lá, eu vendo a bolsa da Débora, só bolsas da Débora. E aí... Porque, assim, idealmente, o seu público não faz, né? Então, não interessa pra ele muito quem fez o que ele deixou de fazer. O que eu acho só errado, do ponto de vista ético, né? É você dizer que é seu. Como já aconteceu, da pessoa pegar e falar, não, a pessoa comprou comigo, dali uma semana, ela, olha o que eu criei, gente, e tal. Aí eu acho que é errado, e nem vou complicar com a discussão, não. Pra mim, eu gosto de uma definição muito bacana do Renato Giannini Ribeiro, que é assim, ética é tudo aquilo que não faz mal a outra pessoa. É maravilhoso, simplificou. Ótimo, pronto. Gente, precisamos tatuar isso na testa. Olha lá. Olha lá, nossa camiseta pode ser isso aí. Pode ser isso aí, pronto. Então, porque olha... Então, assim, eu acho que você se apropriar de um trabalho que o outro fez é algo que vai fazer mal, né? Então, não. Agora, qualquer outra coisa, assim, Débora, não me incomoda se a pessoa não colocar, porque é isso, eu acho que o público, o cliente daquela pessoa não é um artesão, não interessa a ele quem fez, né? Sim, verdade.
Bom, e aí a gente tem a galera que é muito famosa nas gringas também e precisa colocar os posts com bilíngue, gente. Eu falei, gente do céu, mal e mal consigo escrever em português, vocês ainda estão me fazendo em inglês. Enfim, legenda em 2 idiomas. Como fazer? Tem gente que fala que é melhor ter 2 Instagrams. Eu dei uma lida assim por cima e rolou uma discussão lá no Telegram sobre isso. Tem gente que falou, é melhor fazer 2 Instagrams. Tem gente que fala, não, você escreve aquele PT, EN, né, pra dizer que tá primeiro em português, depois em inglês. Põe o textão em português, põe o textão em inglês. Aí tem gente que fala, mas meu público maior é inglês. Olha, eu não sei. E aí? Então, eu acho que 2 Instagrams, eu não sei como é que vocês fazem pra administrar. Eu não faria 2, então, né? Eu também, né? Eu já tenho 2, que é o do podcast, o meu já dá trabalho suficiente. Né? Tem uma figura que eu sigo que ela faz isso, que eu acho que ela faz muito bem, que ela coloca a frase, o chamariz ali em português / em inglês. E ela põe a bandeirinha. E daí ela desenvolve em português, depois ela põe a bandeirinha e desenvolve em inglês. Aí depois, o tempo que ela ficou em Nova York, ela fazia o contrário. Ela desenvolvia em inglês, depois ela põe a bandeirinha do Brasil. Boa. Então, você chama a atenção dos 2 públicos ali no início e depois você sinaliza com a bandeira, né? Aonde tá o quê. É mais visual, né, também a bandeira. Do que o PT e tal, né? Eu acho que sim, que aí entra até numa outra pergunta do que o pessoal fez sobre os emojis. Isso. Eu acho que vocês devem usar, porque a linguagem escrita... ao contrário da linguagem falada, ela não tem o gestual, ela não tem o olhar, ela não tem... Bom, a gente aqui também no podcast não tem, mas tem o tom. Isso. Né? Pelo tom da voz você consegue saber se eu tô brincando, se eu não tô brincando. Na linguagem escrita isso é mais difícil você conseguir. Então o emoji ele é um aliado nesse sentido, né? Então eu tô escrevendo um texto sobre um tema super pesado, chego lá, dá uma piscadinha para dar uma aliviada ou para dizer que, né? Tenta sinalizar, eu acho que ele super funciona nessa linguagem da internet. Claro que, né, tudo com parcimônia, né, exagero. Sim. É ruim. Não, eu vou fazer uma legenda só de emojis agora. Tem, né? Então... eu acho que é legal, assim, dar uma aliviada no tom, sabe? Às vezes você quer... Pra não correr o risco de alguém achar que você tá sendo muito dura ou muito grosseira ou... Eu acho que também chama atenção visualmente, né? Sim. Do que aquela caixa de texto, aquela massa de texto muito grande, principalmente em textão, né? E aí você consegue enxergar, parece que dá um descanso pro olho, não sei. Inclusive, assim, eu não achei pesquisa sobre legenda, mas sobre e-mails. Os e-mails que tem no título emoji, 60% de chance maior, mais de a pessoa abrir e ler o seu e-mail. Já comecei, já vou botar agora em todos os e-mails. Quando você for mandar, coloca lá no assunto um emojizinho. Mas eu acho que deve fazer o mesmo efeito na legenda, ou algo bem parecido, né? Acho que sim. Se tiver algum erro de português, eita, olha a gramática mandando um abraço aqui. E aí? Não, uma que eu acho que é assim, né, gente? Vocês têm que ler 300 vezes antes de postar. E 2, tem corretor aí automático pra dar uma verificada, pelo menos, né? Já dá um começo ali de ideia. Sim. Mas e aí? Eu edito, não edito? Porque eu já ouvi falar. Essa pergunta veio de uma discussão que eu tive lá no grupo de WhatsApp da Maratona Handmade até. Não, desculpa, do projeto Segue o Fio que a gente tava fazendo. A Sara postou. E aí ela colocou uma hashtag com errado, ela colocou... E não era nem erro de português, dava pra ver que era erro de digitação mesmo, sem querer esbarrou em alguma letra. Uhum. E aí ela falou, nossa, eu não sei se eu excluo, porque aí o Instagram acaba com o meu engajamento, porque tem essa parada que eu ouvi falar de que se você edita também, ou se você exclui e põe outro, dá uma zoada no teu engajamento. E aí, o que é pior, o erro de gramática? Eu acho assim, o erro de português, ele é complicado por 2 motivos, né? Primeiro, as pessoas às vezes argumentam comigo, nossa, mas não tem nada a ver com a minha habilidade, né, de artesã. Claro que não tem. O problema só é que, primeiro, vai desviar, porque a sua intenção é que a pessoa leia o conteúdo da sua legenda. Se tem um erro ali, perfeito, ela vai parar de olhar o conteúdo e falar, nossa, olha como ela escreveu essa palavra. É verdade. Nossa, disse tudo. Né? Então, você perde um pouco. A segunda coisa é que as pessoas tendem a julgar os outros por esses erros. Então, vai dizer, nossa, mas se ela não sabe... Não tem nada a ver, gente. Claro que não tem. Mas é algo que é arraigado na sociedade, assim, o tal do preconceito linguístico. Então a pessoa vai olhar e falar, nossa, ela não sabe nem escrever, ela vai saber fazer outra coisa? Então, por isso que pega mal. Então, assim, leiam a legenda. Agora, se saiu, eu diria, espera um pouco, porque eu fui pesquisar isso, eu achei várias pessoas dizendo que tem que esperar meia hora, 40 minutos para editar. Há outros dizendo que tem que esperar 2 horas. Agora, eu não achei ninguém dizendo que pode editar que tá beleza.
Olha só. Então eu esperaria, já aconteceu de eu esquecer de marcar pessoas, por exemplo. Não foi um erro, mas eu falei, nossa, que comida de bola, não marquei. Esperei 2 horas e editei. Porque eu acho que o erro de gramática é isso que você falou. Acho que tem muita gente, e realmente ninguém é obrigado a saber escrever no sentido de, sei lá, a pessoa às vezes não teve acesso e faz um trabalho maravilhoso e consegue estar ali na internet. Eu acho que isso já é maravilhoso. Mas hoje eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar, Sim. Né? Eu acho que também é isso. Então, se hoje a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente também nisso, porque você tem corretores automáticos, você acha que funciona? Por exemplo, se você escrever num Word, ele já vai te dando em vez de você escrever, sei lá, num bloco de notas, que às vezes não tem o corretor. Eu acho que é bacana porque pega pelo menos os erros crassos, assim. Então, por exemplo, ansioso com C, assim, direto a gente lê, né? Ansioso com C. A pessoa quer escrever sei lá, gosto de banana, mas não de maçã, esse mas sai com i no meio. Então, esse tipo de coisa, o Word vai ajudar, né? Isso. Outras coisas não. Agora, o que eu sempre digo, porque mesmo eu, por exemplo, se eu tô escrevendo uma apostila, eu já li essa apostila 10 vezes, o meu olho viciou já. Eu sempre peço pra alguém ler. Então, se você tem alguém em casa, pede pra ler, fala, dá uma lidinha nisso aqui, vê se tá tudo bem, né? Se tá... Eu acho que vale realmente ler várias vezes. Agora, se for um erro, pelo menos minha opinião, né? Se for um erro desses de gramática que você viu, eu editaria, porque é isso que você falou, eu acho que as pessoas batem o olho e já vão ver. Agora, se é esses erros que é óbvio que é de digitação, tem, sei lá, uma letra perdida ali, às vezes eu deixo, sabe? Às vezes vale a pena, porque dá pra perceber que não foi um erro de gramática, foi erro de eu tava digitando, saiu uma letra a mais, saiu um espaço a mais, aí eu acabo deixando, assim. Então, eu acho que pode ser também uma dica, não sei. Acho que se for muito, assim, horroroso, edita, né? Porque... Eu prefiro, porque o negócio vai ficar lá, gente. Não, melhor não. Agora, sei lá, por exemplo, stories eu deixo ou eu corrijo no próximo, sabe? Tipo, desculpa aí, né? Tipo, e aí bota ali, porque às vezes o próprio corretor te trola, né? Outro dia eu fui brincar, porque eu peguei uma dica com uma moça lá que passar rodinho de pia pra tirar pó era bom. Aí eu falei, passando o rodo, e aí o corretor resolveu mexer, porque acho que ele achou aquilo absurdo, né? Aí eu faço isso que você faz, eu printo stories e corrijo ali, né? Aí eu acho que também é uma boa dica. É importante pensar na diagramação, porque é aquilo que a gente falou de blocos de texto às vezes. Será que é legal pensar, aqui eu dou um espaço, aqui eu dou um parágrafo, ou em legenda de Instagram não faz sentido? Não, acho que faz todo sentido. O visual faz todo sentido, assim. Me dá uma preguiça muito maior se eu vejo um bloco do que se eu vejo vários parágrafos. Pode ser o mesmo número de caracteres, assim. Mas, assim, quando tá em bloco, é mais difícil. Então, separe por parágrafos para tornar visualmente mais atraente, porque não há assunto agradável que resista a um mega bloco, assim. E aí, eu não sei, pelo menos o que eu costumo fazer eu digito no Word mesmo, porque aí eu já vou diagramando bonitinho, depois você copia a cola, já vai com a diagramação lá pro Instagram, pra você não ter que ficar diagramando, porque além dele me ajudar com o corretor, ele já me ajuda com a diagramação, porque digitar direto no Instagram também ninguém merece, né? Não, eu tava usando o bloco de notas pra organizar, agora eu tô usando o Trello, que eu tô adorando, pra organizar o Trello é ótimo. Pra organizar todo o conteúdo do mês, eu tô colocando ali. Que aí você já faz a diagramação bonitinha, já confere se tem algum erro ou não, depois é só copiar e colar, né? Perfeito. Aliás, eu acho que essa dica, hein, gente, nunca vai digitar uma legenda direto no Instagram. Até porque você perde, eu já fiz isso e já perdi. Nossa, é mesmo. Tá lá digitando mó textão bacana, de repente... sair pra com o telefone, você sai da tela pra fazer não sei o quê. Quando você volta, ele já desencanou de você. Então, não faça isso. É verdade. A gente tem que colocar uma pergunta sempre no post. Isso aí é outra coisa também. A galera vive falando, olha, faça um post, no fim, faça uma pergunta, porque aí as pessoas vão te responder. Não, né? Não necessariamente, eu acho. Não necessariamente. O que eu acho bacana, assim, também não é ruim você fazer, porque é o que a gente tava falando. O objetivo é manter a conversa, manter o diálogo. Então, fazer a pessoa falar com você. Tem legendas, porque o pessoal chama de chamada pra ação, né? Ou a pergunta, ou não sei o quê. Tem legendas que eu nem faço chamada pra ação, porque eu sei que vai virar. Então, a de hoje, por exemplo, a de hoje não, do último post, dica de comunicação. Eu sei que as pessoas vão comentar e vão me perguntar, então eu não faço. Agora, normalmente eu faço para garantir algum tipo de diálogo. Agora, a pergunta o tempo todo... ela pode ser cansativa, né? O que vocês acham? Então, assim, sai um pouco do que você... e esse tipo de pergunta, né? Mas o que vocês acharam? Eu acho assim, você tem que sair um pouco do que vocês acharam, a não ser que seja assim...
E aí, vocês usariam com salto ou com tênis? Você gostou mais do azul ou do rosa? Coloca a coisa um pouco mais fechada, a pergunta. Ou se não, você conhece mais alguém que curtiria uma coisa dessa? Comenta aqui, marca seu amigo. Então, sai um pouquinho do que você acha disso, ou transforma o que você acha disso em alguma coisa sua, que tem a ver com o que você escreveu, né? Porque senão não vai gerar, a pessoa tá cansada do que você acha disso, né? E imagina, todo post você fica fazendo pergunta. Eu acho que o problema é quando você começa a parecer que você tá forçando mesmo as pessoas a te responderem. Aí eu acho que começa a ficar chato, por isso que você tem que ter um conteúdo decente, assim, o conteúdo independente da pergunta, né? Sim. Porque tem gente que foca demais nisso, porque em algum momento alguém falou que fazer uma pergunta era bom, e aí todo mundo foi nessa, né? É bom, só que você tem que ver isso, você tem que ter coerência, tem que ter unidade com o texto, porque senão vai ficar perdida ali, a pessoa vai cansar e não vai falar com você, né? Aí a gente já tinha falado das hashtags, mas alguém perguntou novamente aqui se a gente coloca nos comentários ou no post. Como é que você faz? Outro dia me perguntaram por que eu tenho colocado nos comentários. É simplesmente para não poluir meu post, só por isso. Porque eu tenho escrito textos maiores, então de repente fica aquela coisa gigantesca, aí você põe pontinho, então eu tenho posto no comentário só pro post ficar mais limpo, assim, mas é uma questão estética, não faz diferença em termos de engajamento se tá no post ou se tá no comentário, tá? Isso é importante dizer. Pro algoritmo não faz diferença. Acho que vale a pena você olhar pra texto, né? E de repente, se ele já estiver muito grande, de repente você põe nos comentários, até variar um pouco. Tem gente que coloca no post só 2 ou 3, né, 2 ou 3 hashtags as mais importantes e coloca nos comentários as outras. Eu acho que se não faz diferença, aí vale mesmo você ver o que fica melhor pra você, né? Sim. Agora eu queria perguntar o que é comunicação afetiva que a gente ouve você falando tanto nos seus posts? A comunicação afetiva é aquela comunicação em que você se coloca mais, né? Porque é o que a gente estava falando agora, principalmente depois dessa questão do isolamento, eu acho que as pessoas elas vão passar a se relacionar de uma forma diferente. E elas estão um pouco cansadas de uma coisa muito agressiva do compre, se você não fizer agora, você vai perder, se você não... E também da coisa impessoal. Então, a comunicação afetiva nada mais é do que você se colocar mais no texto, você se colocar no sentido de conte a sua história mais, divida com as pessoas um pouco mais da sua experiência, se coloque ali, né? Porque a minha birra com essas formulinhas é que você acaba colocando um molde para absolutamente tudo. Então a pessoa que está vendendo lá curso de português está usando aquela legenda, a pessoa que está vendendo curso de crochê também, a pessoa que está vendendo outro produto também. Então você acaba não tendo esse caráter pessoal. Então a linguagem afetiva é quando você se coloca um pouco mais, não tenha medo de colocar sentimento no texto, porque a gente passou uma fase muito longa, as pessoas dizendo não se coloque, o texto tem que ser sério, né? Não começa a se colocar. Comercial, você tem que não pode misturar o pessoal com o comercial. Exatamente. Né? Tinha isso. E a comunicação afetiva, ela vem nesse sentido de você sim se colocar, você sim compartilhar. Claro que sempre você que vai mandar, né? Outro dia alguém falou assim pra mim, como que você consegue? Porque você tá lá o dia inteiro nos stories, é muita exposição. Gente, você escolhe. Então, as pessoas me veem o dia inteiro, só que assim, elas nunca viram meus filhos. Então, assim, são pedaços do meu dia que eu escolho mostrar. E tem dias que eu não tô afim de mostrar, eu não vou. Lembra que o perfil é seu, né? Então, assim, você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Então, você pode escolher aquilo que você vai mostrar no seu texto ou não, em termos da sua própria história. Aquilo que for te doer, não fale o que você sente confortável. Mas é isso. A comunicação afetiva, ela seria mais ou menos um sinônimo de comunicação mais pessoal, né? A gente teve o último episódio que eu falei com a Ivana, do Dilemas da Ivana, a gente tava falando muito sobre o medo de mostrar nosso trabalho, da vergonha de mostrar o nosso trabalho, e aí a gente ficou falando muito sobre esse processo e tal, e como é importante às vezes mostrar o processo também pro público, né? Sim. E não só o produto pronto, porque no final das contas o produto pronto não diz muito quando a gente tá falando de produtos feitos à mão, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Então, talvez se você não se sente tão à vontade de falar sobre a sua vida pessoal, talvez fale sobre o seu processo de criação, né? Sobre o seu processo de desenvolvimento da peça, até porque produção. As pessoas adoram ver bastidores, adoram. Exato. Inclusive, assim, saiu um artigo agora recente dizendo que as marcas estão indo atrás de micro-influenciador por conta disso. As pessoas gostam de ver o que está por trás. Não é aquela coisa fria e seca, né, da foto e do texto, né, já pronto.
Inclusive, assim, ninguém não, é mentira, porque as pessoas demoram para mudar a cabeça, mas tem muita gente já revendo essa questão de como é feita, porque durante muito tempo as empresas contratavam com o texto pronto, você recebia por e-mail, ó, a sua legenda é essa. Aí você fala, cara, como assim? Pois é, verdade. Então, assim, não, a minha legenda é minha legenda, porque se você perde o tom da voz, o tom da sua marca, você perde a identidade, né? E não dá. Agora, assim, só lembrando que, como a gente está se expondo mais, quer dizer, é aconselhável que você se coloque mais dentro do que for confortável para você. Lembra também que na internet as pessoas estão projetando muitas coisas, né? Então, às vezes, a pessoa projeta em você alguma dor, alguma carência, então, esteja pronta para receber os comentários negativos, não como uma crítica a você, mas lembra que, assim, a pessoa deve estar com algum probleminha, alguma questão, que ela foi agressiva comigo, não por mim, mas, né, por algum outro motivo. Eu acho que quanto mais a gente se expõe também, a gente tá mais vulnerável ali também a receber retorno, né? Sim. E quanto mais você cresce, foi o que você falou, quanto mais seguidores você tem, mais gente que vai te interagir com você, e também isso só vai ampliando tudo, né? Vai intensificando tudo, né? Por isso que eu falo que, assim, o autoconhecimento ele é um passo fundamental para você empreender. Sim. Então, assim, a partir do momento que você sabe quem você é, né, você consegue se fortalecer até para se expor, até para receber, né, até para se colocar. Então, acho que é muito importante saber quem é essa pessoa que tá, né, que tá por trás da marca. É até um exercício bacana você escrever até, né? Quem é essa pessoa? Quem é a Débora que tá por trás daquele arroba lá? Quem que é? Porque a gente tem várias personas, né? Então, eu sou a pessoa que tá lá, eu sou a pessoa que dá aula de português, eu sou a mãe das crianças, enfim. E aí, quem é essa? Que parte minha eu vou querer que apareça lá? É bem bacana a gente fazer esse exercício também. Agora, uma dúvida. É melhor colocar tudo? Eu tô vendendo um produto, aí eu vou colocar lá tamanho, cores que as opções que eu tenho, fazer uma legenda bem descritiva, assim, evitar que a pessoa venha te chamar inbox pra perguntar coisas? Eu acho assim, em um dos posts, por exemplo, quando eu brinco e falo que um produto rende uns 7 posts, em algum deles eu faria essa descrição, mas assim, eu faria como? Tem muita gente que coloca lá, fio da marca X. Gente, o seu cliente não quer saber de que marca que é. Não interessa para ele. O que interessa para ele? Qual a composição? Qual a durabilidade? Qual a qualidade desse fio? Então, é bacana você falar, não, fio 100%, sei lá o quê, seda pura, sei lá o quê. Mas não interessa para ele a marca, não interessa a agulha. Se você começar a colocar marca de fio e agulha, você vai atrair crocheteira. A não ser que seja isso que você queira atrair, né? Então, acho que é isso que a gente tá falando. Conheça seu público, né? Exatamente. Se você quiser atrair pessoas, artesãos, aí beleza, você coloca todas as informações técnicas. Se não, você vai colocar termos de qualidade, de durabilidade, o tamanho da peça é fundamental, a coisa polêmica do preço. Eu sempre sou a favor de colocar o preço. Por quê? Porque, a não ser que dependa, né? Tipo, vou encomendar, dependendo do tamanho, é um valor. Aí, sim. Tudo bem. Agora, se quando é um preço personalizado, né? Agora, se é uma peça pronta entrega, tá lá, você tá vendendo, coloque. Porque a pessoa não vai parar pra te perguntar ela inbox. Tem que estar muito interessada pra poder te perguntar inbox, né? Esperar a tua resposta e tal. Eu mesma já deixei de comprar várias. Aliás, adorei, porque eu não gastei várias coisas. Acho ótimo. Era preço inbox. Eu não entro em inbox. Assim, tudo bem que nem todo mundo é como eu, mas existe essa chance de você. A outra questão não coloco porque a concorrente vai lá e olha. Gente, a concorrente ela pode te perguntar inbox também. Ela pede pro primo perguntar, pro marido, pra irmã. Isso aí não tem muito, né? Não é argumento para você não colocar. Eu colocaria porque aí você já filtra quem que vai conversar com você no direct. É quem realmente quer aquela peça, né? Teve gente que falou, a gente discutiu bastante isso lá no Telegram também, da história do preço, não preço, põe, não põe. Teve gente que falou do ponto de, mas se a pessoa vai numa foto de 2 anos atrás e pega o preço lá e tal. Por isso que eu não coloco. Foi um dos pontos que as meninas colocaram. Mas aí eu acho que dá pra colocar, né? Assim, a pessoa tem que ter também um certo bom senso de olhar, né? A data, ou senão você pode colocar preço, sei lá, em julho de 2020. Alguma coisa assim, se achar que mas eu não acho que alguém que vai pegar uma foto de 2018 vai achar que é o mesmo valor, né? Não sei. Eu também acho. Acho que aí é sacanagem de que... na verdade, é muito João sem braço, né? Vou jogar aqui pra ver se dá certo,
Mas sabe que não é, né? Pois é. Mais alguma dica, Débora? E aí, o que você acha? Você acha que a gente falou bastante coisa? Acha que a gente já deu dica o suficiente? Eu acho que já esclareceu bastante, mas, gente, é algo que dá pra gente ficar falando aqui por alguns dias, né? Não, daria pra falar por vários dias. Eu acho que, assim, uma dica que é bacana dar, que não tava aqui, é a questão do planejamento. É muito importante você planejar o seu conteúdo. Então eu vou fazer uma novidade a cada, sei lá, 3 meses. Eu vou postar a cada... E a questão de você manter o engajamento, né? Não adianta nada você escrever uma legenda bacana se você não tiver constância. Então, assim, não precisa postar todos os dias, mas, por exemplo, toda quarta-feira eu vou postar. Então, ótimo, toda quarta-feira tem que ter post, porque o seu público vai esperar aquilo. O Instagram vai entender que toda quarta-feira tem alguma coisa nova e ele vai acabar entregando melhor. Então, essa constância e o planejamento. O planejamento é algo também que é muito... As pessoas olham e falam, ai, que saco, né? Não gosto. Que saco, não gosto, mas é importante. Ele é muito importante e vocês têm que lembrar que, assim, é sempre um aliado. Não é para engessar, não é para limitar, é para ajudar. Se naquele dia do post, ao invés de colocar o que está planejado, te deu um insight maravilhoso, lindo, joga para frente. A questão não é te engessar, a questão é te ajudar, né? Para que sempre tenha, porque se você tiver uma constância nesse conteúdo, a chance de você ter maior engajamento, mais público, né? É muito maior, né? Sim. E sempre seja autêntico, né? Aquilo que eu falei. Acho que não adianta a gente querer ver que tá na moda. Outro dia a gente tava fazendo uma live, até brinquei com a Marie Castro. Eu falei, não adianta eu querer ser a Marie Castro. Eu até posso conseguir durante, sei lá, uma semana, vai. Depois eu não consigo, porque não sou eu. A gente não consegue manter, não dá pra manter. Você tem que conseguir. Eu acho que esse é um ponto. A gente tem que fazer só aquilo que a gente consegue manter. Então, mesmo essa programação, cuidado também, né? Exatamente. Não se programa, então vou fazer um post todo dia e vou tirar fotos de... Não, cara, às vezes não dá. Cuidado, né? Tem que olhar pra aquilo que você consegue. Sim, tem algumas pessoas me procurando ultimamente para fazer essa consultoria de montar um plano editorial, né? E aí começa, não, então vou fazer que nem você, todo dia. Não, pera, é a sua realidade? Porque eu não comecei com todo dia de jeito nenhum. Pois é. Você vai indo, e hoje em dia, assim, na minha cabeça, nem é todo dia, é de segunda a sexta, sábado e domingo quando dá, né? E tudo bem. Então, é dentro do que você acha que você dá conta de fazer, Exato, exatamente. Você dá uma olhada também naquelas informações do Instagram de horário? Você acha que isso também é legal de ver, de postar e tal? Sim, é legal você dar uma olhada para saber qual é o horário que tem mais público. Agora, às vezes mais público não significa mais engajamento, tá? Por exemplo, eu sou um caso que de manhã tem um pouco menos do que à noite, mas eu já percebi que quando eu publico de manhã as pessoas conversam mais comigo do que à noite. Olha então, só. assim, é legal ir testando. Um dia você publica de manhã, outro dia você publica à noite. Vai testando e vê o que dá de retorno, o que dá melhor, né, pra você. Eu acho que, inclusive, isso é uma ótima dica do vamos testar também, né? Sim. Porque nada tá pronto. Eu acho que eu mesma, meu Instagram foi mudando, a gente vai vendo até o nosso estilo, foi isso que você falou. Eu fui criando um estilo, talvez, de escrever, já que... então não vou fazer textão, tá? Então, mas como é que eu vou apresentar, então, minhas coisas, né? Então, acho que... E tudo bem você mudar, né? Tipo, acho que ninguém nasceu pronto. Não, tudo bem. Inclusive, mas eu, assim, graduação em economia, pós em linguística, trabalho com crochê. Eu mudo o tempo todo. Aliás, hoje apareceu uma lembrança lá de um post 2 anos atrás. Eu morri de rir com a foto e com a legenda. Olha só. Então, gente, todo mundo tem o seu início, né? A gente não nasce assim, não aparece assim tudo pronto, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer com a nossa verdade. Agora, ainda mais que a gente tá mais isolados uns dos outros do que nunca, ficou mais claro como a intenção, como a energia passa até pelo celular. É impressionante, assim. A energia com que você trabalha, as pessoas recebem isso e é muito bacana essa troca. Legal. Gente, então, ó, caderninho na mão, reouve tudo isso aí, anota tudo, porque só dica de ouro nesse episódio, hein? As dicas da semana. Conta aí, Débora. Tá zerando a Netflix? Como é que tá? Ou você tá assistindo só desenho animado com as crianças? Não, tô maratonando, mas agora eu tô no Prime. Tô maratonando o Prime agora. Sim.
Aliás, tem uma dica muito bacana, que é a maravilhosa Senhora Maisel. Não sei se vocês já assistiram, mas, gente, que série bacana. Eu amei, sobre uma mulher, assim, porreta. Sim. Adorei. Muito, muito boa. Você assistiu as 3 temporadas? Assisti. Cara, eu tô precisando assistir a última ainda. Assisti as 2 primeiras e achei maravilhosa. Adorei, e agora eu tô maratonando The Mentalist, que eu gosto também. Ah, mas é bom, né? Umas sériezinhas, assim, mais longas. Quantas temporadas tem essa série? São 7 com 23 episódios cada temporada. Não, mas é legal, e é legal porque, assim, é aquele tipo de... Eu gosto desse tipo de série que os caras desvendam, então vai dar certo, entendeu? É isso. Eu gosto. Ai, adoro. O final vai ser feliz, pronto. Quer dizer, feliz entre aspas. Eles vão pegar o bandido. Isso. Eu gosto muito também de série policial, essas até mais monstros. Eu e meu marido, a gente chama de os monstros da semana. Porque cada episódio é tipo um caso, Sim. né? Então ele vai lá e pega, e você pode até às vezes assistir meio sem ordem. Adoro esse tipo de série. Ainda mais se ele tem um monte de episódio e um monte de temporada. Sim, é. Eu vou dar uma dica aqui. Eu adoro reality show. Eu acho que eu já falei dessa série em algum momento aqui, mas eu tava reassistindo. Chama Magos da Decoração, que tem no Netflix. É um reality show de decoração. Eu tenho voltado, eu tô pensando em alguns produtos novos e tentando fazer alguns produtos mais voltados pra decoração, já que, né, trabalhei 15 anos com design de interiores, acho que eu tenho que usar isso pra alguma coisa na vida. E aí fiquei pensando, vou dar uma pesquisada e tal, e aí eu lembrei dessa série e tô reassistindo. É um reality show daqueles, vamos fazer várias coisas impossíveis em pouquíssimo tempo, que bacana. E alguém vai embora no fim do dia, sabe? Mas é muito legal, que dá muita ideia, né? Sim. Eu gosto de assistir esses realities de, sei lá, moda, culinária, decoração, porque eu sempre acho que te traz um monte de insight, um monte de coisa legal. E nessa temporada tem uma brasileira. Que legal. É uma série que se passa em Londres, na verdade, né? Esse reality se passa em Londres, mas ela é brasileira e ela tem uma decoração extremamente, assim, eclética, super colorida, com muita estampa, super legal. Então, assim, acho que vale a dica para as pessoas se inspirarem, né? Eu não sei, você gosta de ver reality? Como é que eu gosto. Ixi, eu assisto umas coisas meio trashes também. Outro dia eu assisti aquele Amor é Cego, sabe? Que as pessoas ficam conversando na cabine. Tem umas coisas que eu acho assim, né, para desligar um pouco a cabeça e... né, pra gente poder também relaxar, porque senão fica tudo muito sério. Muito sério. Eu acho que a gente tem que assistir, às vezes, algumas coisas que vão te inspirar, fazer você pensar no trabalho, mas tem hora que você só precisa assistir alguma coisa pra desligar também, né? Até porque nessas horas eles vêm. Outro dia, eu assistindo Friends pela, sei lá, 3ª vez, eu fiz uma bolsa. Eu olhei lá e tal, e fiz. Então, é sempre bacana. E eu queria também indicar um livro, se alguém se interessar, sobre o assunto, que chama Preconceito Linguístico, que foi o Marcos Banho que escreveu, escreve Bagno, mas fala Banho. E o que eu acho legal é assim, é um livro que você pode pegar aos poucos, porque ele é dividido em mitos e ele vai desconstruindo alguns mitos. Então você vai entender por que você não gosta tanto, então, por que você acha que o português é difícil, como é que colocar isso na sua cabeça. Você vai ver que o processo linguístico de se falar leite é o mesmo que do se falar oito. Por que a gente ri do oito e não ri do leite? Então, assim, é bem interessante, é lindo o porquê que ele escreveu esse livro, que tem a ver com a história de vida dos sogros dele. É bem bacana, assim, ele é de linguística, mas ele é acessível, tem uma linguagem acessível para todo mundo, e é bacana pra gente entender o porquê que a gente tem tanta resistência a escrever a português, etc. Tanto trauma com o português, né? Isso, exatamente. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Hello, Shiny People! Vocês estavam morrendo de saudade de mim, que eu sei. Estavam sonhando comigo, que eu sei, né, Fê? Sonhando com você, meu Deus do céu. Claro, sonhando que a mamãe tava pegando no colo, dando beijinho, dando conselho bom, porque eu só dou conselho bom, conselho ruim não dou não. Sim. Dou não. Ô, gente, eu quero começar hoje já falando o seguinte, vocês são tudo cara de pau e vão tomar na cara. Já agora, vamos levar esporro, já vamos começar com o conselho levando esporro da mãe. Porque, gente, sinceramente, a gente recebeu 2 áudios durante 7 dias. Vocês estão muito preguiçosas. E sabe o que é mais legal? Só que não foram... Quantas pessoas pediram esse episódio? Foram muitas pessoas que pediram a volta do episódio. E aí 2 pessoas mandam áudio. Exatamente. Porra!
Todo mundo vai lá e pede o Fala Que Eu Te Escuto, só que se vocês não falarem, como é que eu vou escutar? Então vocês já sabem que se vocês não mandarem esse áudio, eu vou falar o que eu quiser. Fernanda vai falar o que ela quiser e Átila vai falar o que ele quiser. E nós vamos falar o que a gente quiser mesmo, assim, tipo, nada a ver com porra nenhuma do que vocês estão querendo ouvir. Vai ficar pior do que aquele episódio de precificação que, teoricamente, tinha uma pauta. Exatamente, teoricamente tinha uma pauta e, teoricamente, a gente falou coisas que faziam sentido, só que não. Pior que faz, cara. Aliás, eu acho... Não, vou falar. Pra mim, aquele é um dos melhores episódios do podcast. Eu acho. Porque, primeiro, a gente se divertiu horrores e depois que a gente realmente... Isso é verdade. Apesar de ter cheirado um monte de bagunça e viajado nas coisas que a gente falou um monte de coisa boa. Eu acho que você devia voltar lá e ouvir o nosso episódio. Tem que ouvir, tomar notas, muitas notas, igual esse episódio de hoje, aliás, que, exatamente. Por favor, né, gente? Notas num caderno, claro, específico, maravilhoso da mãe, por favor, vamos lá. Então, que aí a gente aproveita e já faz vários jabás ao mesmo tempo. Um caderno maravilhoso da mãe, tá? Você até pode comprar o caderno da tia, porque, afinal de contas, tem que ter espaço pra todo mundo. Mas comprem da mãe, né, gente? Original da mãe, pô. Com muito amor, carinho. E quem sabe um sashiko, porque agora eu tô uma sashiqueira de primeira. Pra quem não sabe o que é sashicar e tá aí pensando em sacanagem. Sashicar é o verbo aportuguesado do bordado japonês. Eu sashiko, você sashika, nós sashikamos, entendeu? Isso. Então... é isso. Então vocês aproveitem, comprem um caderno bem lindo de mãe, pra vocês sachicarem ou não. Seja, cada um usa como quer, o caderno não tem nada com isso, sem preconceitos. E vocês aproveitam e apoiam uma pequena empreendedora. Porque, gente, a gente tem que apoiar os japoneses, eles são pequenos. Então vamos apoiar o japonês. O pessoal só quer apoiar a galera, sabe, assim, os negão. Tem que apoiar os pequenos também, gente. Os japoneses estão aqui, a gente também existe, gente. Né? Não precisa ser japonês, pode só pequeno mesmo. Tem gente que diz que japonês não é tão pequeno assim. Tem gente que diz... Há divergências sobre as informações, se japoneses são grandes ou pequenos. Cada um que vai descobrir o seu japonês e descobrir se ele é grande ou pequeno, né? Não sei, não conheço, não sei, não falarei sobre. Mas eu não tô aqui pra ficar contando história nenhuma. Então, olha só, eu queria falar pra vocês apoiarem as pequenas. Porque eu estava aqui discutindo com a Fê. A Fê, ela não sabe se ela quer migrar pro mundo online das aulas. E eu falei pra ela que eu tô no mundo online das aulas desde janeiro, que já foi antes até da pandemia. Porque muita gente no interior do Brasil, gente que não tá... Tem gente até fora do Brasil, que queria fazer aula e que não tinha oportunidade, ou às vezes não tem a grana, o dia que a gente se dispõe a dar aula não consegue e tal. E aí a aula online era uma coisa que já viam me pedindo, e eu falei, pô, por que não? Vou tentar. Eu achava também que era confuso, porque eu gosto muito dessa coisa de gente perto, né? Essa coisa de sentir o cheirinho do cangote, né? De fazer uma risada ao vivo e tal, mas aí eu falei, tá, vou gravar. Eu gravei as aulas e, assim, eu tenho tido feeds muito positivos sobre as minhas aulas, as meninas gostaram muito, e essa questão, esse medo de, não sei se vai dar pra ver direito, se vai ficar mais ou menos filmado, se não vai dizer, até porque eu não sei editar, a Fê sabe, mas eu não sei, mas assim... a galera gostou muito. E sempre que fica alguma dúvida, alguma coisa, eu vou lá e gravo um vídeo adicional, um vídeo auxiliar. Então, assim, você pode colocar mais coisas, né? As minhas aulas não são ao vivo, elas são gravadas. E eu falei pra Fê isso. Falei, Fê, poxa, vai fazer aula gravada também. Pode ser ao vivo, pode ser uma parte ao vivo, uma parte gravada, como você quiser. A gente ficou falando disso e essa parte, pra mim, essa parte quando a gente pensa assim... vídeos gravados, aí eu já penso, vou ter muito trabalho de edição, porque eu não consigo só gravar, eu tenho esse problema aí. Não edita! Bota a conta no meu nome e não edita, ninguém vai se preocupar. Entendi, tá certo. Aí eu fiquei pensando nessa coisa de aula ao vivo, né, e a gente ficou conversando antes aqui da gente começar a gravar, dessas aulas que a Raquel tá tendo aí da Sashiko, né? É o método. Sashiko na verdade é o nome do bordado, né? É tipo do assim, método. Tem o bordado livre, tem o ponto cruz e tem o Sashiko. Tá, né? ok. É o tipo de bordado. Sei lá se é é japonês, não tem gênero, pronto. Tá. A gente ficou falando disso e eu perguntei se tinha dado certo, se tinha sido legal, porque foi ao vivo, né, a aula. Foi no Zoom ali, todo mundo junto e tal, porque é uma ideia que eu tenho. Então, eu acho... Aí eu tava explicando pra Fê e eu queria partilhar isso com vocês. Porque, assim, a gente às vezes fica na dúvida, só que a gente já entendeu que a gente tá vivendo uma nova realidade. Exato. Que a quarentena já são 4, 5 meses, vamos pensar já perdi as contas, né, no ano sabático, e que a gente vai ter que arrumar outras maneiras de estar junto. E a internet é, assim, uma maneira super gostosa da gente estar junto, e a gente tem essa sensação, porque, assim, eu tenho muitas amizades que se formaram na internet, a maioria delas eu fui atrás das meninas, a gente se encontrou, mas algumas a gente ainda não se encontrou, mas a gente às vezes faz videochamada, né, então, assim, a gente tem esse recurso, e acaba sendo, sim, um recurso muito, muito parecido com estar na mesma sala.
Então, por exemplo, eu fiz as aulas com a Karen, né, a minha professora americana de encadernação, e a Karen, ela tinha muita resistência, ela não queria dar essas aulas online, porque ela achou que ia ter uma grande perda. Ela é uma professora né, ela já tem 60 anos, então ela já tem aquela vida fora do online, é offline. E ela ficou impressionada que a gente foi fazer aulas juntas, né? Nós fizemos primeiro aulas particulares, e ela falou, parece que você tá na minha sala. Eu não consegui sentir essa diferença de não estarmos perto uma da outra. Porque realmente é isso. Inclusive a energia, o amorzinho, sabe? As brincadeiras, as gargalhadas, tudo é a mesma coisa. A gente consegue transferir para o mundo virtual. Então eu falei, Fê, vai dar. Então, gente, vamos lá, vamos apoiar a Fê. Vamos botar ela pra dar essa aula de crochê. Ela tá querendo dar aula de crochê. E eu acho que ela tem tudo pra dar essa aula online mesmo, né? Um grupinho fechado, pago, gente, o jabá. Vai juntando dinheiro. Gente, a gente precisa de dinheiro, sim. Tem que apoiar a pequena pra gente ficar grande, pra gente ficar negão. A gente também quer ficar negão. Mas eu quero ser japa a vida inteira, não, gente. Né? Então... Porque eu acho que uma coisa que, assim, uma parte da minha renda com a Filó antes de começar essa quarentena era de aulas. E era uma parte boa, né? Eu sempre dei bastante workshop, sempre dei bastante aula e adorava. Então eu fico pensando até nas outras pessoas também. Eu acho que por isso que eu falei, acho que é uma dica boa, é um conselho bom aí pra gente dar. Sim, Que é continua, dá certo, vai dar certo. Dá sim. Eu vou falar outra coisa também sobre o próprio mundo da encadernação. Já tinha alguns professores que estavam no online. Assim, o que eu tô vendo hoje em dia, conversando sobre encadernação e até algumas outras áreas, a galera que já estava online, a galera que já estava com loja, principalmente virtual, que já tinha a questão de estar na internet, né, de estar no Instagram ou no Facebook, já tinha um público. Essa galera não está sofrendo violências monetárias durante a quarentena. Porque a gente simplesmente, como a gente já estava lá, a gente continuou, a gente pegou o ritmo e foi continuando andando. E a galera que não tinha ainda entrado no mundo virtual, essa galera tá sofrendo mais, mas quem conseguiu entender que é necessário, não tem mais jeito, vai ter que ser, assim e acabou, é isso. Hoje meu marido falou assim, eu vou ter que ir no trabalho, no escritório, então eu vou aproveitar e vou lá no mercado, não sei o quê. Eu falei, que mercado? Esquece isso. Aí eu falei, já fiz a compra pelo Carrefour. Olha o jabá, paga nós, Carrefour. Fiz vou botar o pi aqui porque não tá rolando nenhum patrocínio. Exatamente. Já tinha feito a compra no Carrefour. Falei, não, o Carrefour vai entregar, cara, não precisa ir em lugar nenhum. Então, assim, a gente tá fazendo as compras e a gente nem faz mais compra no Carrefour do Rio, porque não tem mais perto da nossa casa. Mas aí tem um lonjão, mas eles estão entregando e eu falei, vou pegar. Então, o que tá acontecendo hoje? Todo mundo tá fazendo as compras online, a gente já tinha esse hábito, mas agora a coisa tá maior e as aulas online estão sendo sensacionais. Então, assim, imagina, eu fiz aula ano passado no Japão com a Kazui e eu fiz essa aula. E eu falei pras pessoas e as pessoas ficaram loucas. E agora a gente tá tendo a oportunidade de todo mundo tá fazendo as aulas online com a Kazui junto comigo. E a mulher, ela tá enlouquecida. Por quê? Porque, cara, ela é original, né? A japonesa, te ensinando o sashiko. Então, assim, é muito massa, entendeu? E aí eu tive uma aluna que falou assim pra mim, cara, eu nunca pensei em fazer aula com gente de outro país. E, assim, olha a oportunidade aí agora, né? É muito, porque, por exemplo, a Karen, ela não dava aula online, então, assim, as pessoas tinham que ir pra Chicago pra fazer aula com ela, e agora ela tá dando essa opção. Então, assim, ela falou, eu tô maravilhada, porque eu tô tendo aluno na Inglaterra, assim, coisas que eu nunca pensei, entendeu? E ela tá tendo alunos também do mundo inteiro, então as próprias professoras estão... Gente, a gente tem que também entender o seguinte, professor e aluno é gente, tá? Então, sim, para com essa ideia de ficar achando que a pessoa, só porque ela tem mais seguidor no Instagram, ou se ela tem uma conta bancária mais forte que a nossa, que ela é diferente, ela é gente igual, faz cocô igualzinho que nós, tá? Igual que nem. Exato. Então, para de ficar achando que ela é um ser humano de um degrau avançado, não é. Então, o que acontece? A Karen falou, cara, que massa. Então, assim, tá bom, a Karen é um ser humano de um degrau avançado, porque ela sabe muito de encadernação, porque ela sabe encadernação. Mas, assim, por exemplo, o Ulisses, meu professor de base aqui do Rio de Janeiro, cara, ele é muito mega poderoso na encadernação, só que ele não estava no online. E aí, ele está tendo, sabe, assim, ele tá com um pouco mais de dificuldade que as outras pessoas, porque, assim, ele nem sabe mexer, entendeu? Então, assim, aí tem uma questão agora de ter que comprar os recursos, ou seja, uma câmera melhor, ou um celular melhor. Então, nem sempre a pessoa tem esse dinheiro nesse momento, né? De repente, ela tá passando uma privação de grana. Então, por isso, vou voltar. Vamos lá apoiar os pequenos produtores, porque essas pessoas podem estar precisando de uma grana, assim, mais seriamente, né? Pra coisas mais de primeira necessidade. E vamos nos jogar nesse mundo online, porque, gente, mundo online. Olha nós aqui, porque, olha nós! Né? Olha nós não, escuta nós.
Escuta nós. Aliás, o Entrelaçadas foi gravado, assim, 99% online. O único episódio que eu gravei presencial foi o primeiro episódio que eu gravei com a Átila. Olha só. Todos os outros foram gravados à distância. Pegou a quarentena, pegou esse ano sabático. Então, e você vê, e olha como o nosso áudio é maravilhoso. Porque a Fê, ela é essa pessoa linda. Gente dá um jeito. Que ela muda. Gente, eu tô no Rio, ela tá em São Paulo. E a gente fala, e você não vê a diferença entre os dois áudios, porque ela é profissional. Então, esses são os conselhos dessa semana. Meninas, botem força. Não é na peruca, não, porque peruca, né, é um negócio que você tira. Sim. Tem que ter força no rabo mesmo. Né? É no sachico que tem que ter força, entendeu? Força nesse sachico de vocês. Boa! Vai ter força nesse sachico pra poder ganhar esse mundo. E não esquece dos áudios, pelo amor de Deus, gente. Por favor, fala que a gente escuta. Se vocês não falarem, vocês só vão escutar. Não vai ter parte de fala, entendeu? Então, beijo e até semana que vem! E os recados da semana. E aí, Átila? Oba! Estamos aqui. E aí, tudo certo com vocês? Todos os ouvintes aí, olá a todos, olá Fepa, estamos Mais aí. um dia na luta. Eu aqui morrendo de sono, tive uma noite péssima de pesadelos. Vai entender, né, gente? Tô aqui com a cara inchada, mas vamos difícil. que vamos, né? Ainda bem que a cara não sai no áudio. Exato, por isso que eu tô aqui. Senão a gente já cancelava nesse momento. Sim. Bom, vamos lá, vamos ler aqui o primeiro recadinho da Grace, da Ailo Artes. Ailo Artes. Ela Legal. fala o seguinte: mais um episódio gostoso de ouvir. E me fez pensar no seguinte, que tem a ver com o conselho da Raquel e tudo que foi conversado com a Ivana também. Muito bem. Nós, mulheres, temos uma dificuldade em reconhecer e aceitar o valor daquilo que fazemos. Elogie um homem pra ver se ele vai se diminuir ou diminuir seu trabalho. Verdade. Vou fazer esse teste aqui. Átila, suas pinturas são muito bonitas. Ah, não sei. Só pra ir contra, né? Porra, Não, mas é Átila. verdade. Mas é verdade, porque eu acho que pelo fato da sociedade ser mais patriarcal, machista e tal, isso tá meio embutido já e é meio que isso aí mesmo, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco, eu acho que falando assim, no geral, essa coisa da síndrome do impostor, que a gente falou no episódio, essa coisa do medo e da vergonha, eu acho que vai um pouco de personalidade, mas nós mulheres, a gente ainda tem essa carga que vem junto, né? Que é, a gente tem que sempre ser, a gente tem que ser humilde, a gente não pode se vangloriar das coisas, né? Isso daí é ser arrogante pra uma mulher é ruim, então eu acho que no nosso caso vem uma carga um pouco maior, né? Mas todos nós sofremos dessa porcaria, dessa síndrome aí, né? Todo mundo que tem bom senso tem que sofrer um pouquinho disso, né? Porque senão é porque você tá sendo meio babaca mesmo. Também tem isso, né? Mas homens Pode ser. costumam ser bem babacas, vamos combinar, né? Sim, a maioria sim, com certeza, É isso aí. com certeza. Espero que eu esteja fora disso. E isso de nos colocarmos em menor importância faz sentido se olharmos nossa trajetória de cultura machista. Mas não dá mais, né? E aí, tudo que vocês falam semanalmente no podcast vai entrando na cabeça dessa mulherada aos poucos como um mantra, sabe? E acredito muito Sim. que essa mudança de visão vem ocorrendo. É só olhar pro tanto de mulher foda que vem fazendo trabalhos incríveis. O Clube do Bordado, a Revista Urdume. Abraço a você, Átila e Raquel. E obrigada. Oba! Através do podcast, venho conhecido pessoas fora da minha área que me trazem muita inspiração. Muito obrigada, Grace. Não, realmente, esse episódio eu tive um retorno incrível das pessoas. Muita gente se identificou. Muita gente falou, caramba, parecia que vocês estavam falando comigo. Parecia que vocês estavam falando de mim. Porque realmente, acho que todo mundo tem um pouquinho desse medo de mostrar o trabalho, dessa vergonha, né, do que as pessoas vão dizer, ou do que você mesmo acha do teu trabalho. É sempre complicado, né? Vai lá. Então, comentário da Patrícia Carneiro, ela falou aqui, Fernanda Frias, é o seu @, Fernanda Frias, é o seu... Sim, é porque estamos falando com a Paty, uma de nossas pé de mesa, peguei esse comentário lá no Telegram, nosso grupo do Telegram, achei tão fofo que eu quis compartilhar. Muito bem. Ela falou aqui, acabei de ouvir o episódio, foi um mix de tapa na cara, soco no estômago e caiu um cisco no meu olho. Olha só que bonito. Ficou tão bom e tão denso e profundo que eu quero ouvir de novo. Olha aí, que legal. E ouça, então ouça, tá liberado. Sem problema nenhum. Tá, ouça que é grátis. Por enquanto. Por enquanto, aproveite e conta.
Parabéns, você não faz ideia de como o seu trabalho causa impacto mega ultra positivo nas nossas vidas. Olha aí que legal. Obrigada por tudo. Que legal, Patrícia. Mais legal é que o Átila dá um up no comentário. Olha O comentário já é legal, aí o Átila bota mais empolgação, fica parecendo melhor ainda, O né? comentário é uma alegria, né? Traz uma alegria. Obrigada, Paty. Galera lá do Telegram falou bastante desse episódio, gostou muito e eu achei que valia compartilhar aí, já que as palavras eram tão bonitas. Sim, palavras bonitas. Sempre legal, né? Compartilhar. Sim. Vamos lá, mais um aqui. A Natália me mandou um e-mail enorme. Eu vou ler alguns pedaços, vou dar uma reduzida aqui. Mas eu achei tão bonito que eu tinha que compartilhar com vocês. Ela Olha fala só. o seguinte. Oi, Fê. Olha a intimidade. Tudo bem, pode me chamar de Fê. Eu prefiro, porque se me chamar de Fernanda, parece que estão brigando comigo. Ah, é verdade. Fernanda Não é Frias. É verdade, Fernanda Fernanda Frias. É verdade. Oh, você não tem apelido, né, Átila? Não, então quando eu era muito pequeno, minha mãe me chamava de Titi, mas não é uma coisa que transpôs Titi, pra adultos. realmente, acho depois que não de vai tá adulto. dando. Me chamam de Átila mesmo, e é isso aí. Esses nomes aí. Que Meu nome é curto o suficiente e não tem apelido, porque não é um nome comum, né? Então. Exato, é verdade. Enfim, bom, vamos lá. Sim. Descobri o podcast no final de abril por meio de uma amiga também artesã e, obviamente, maratonei todos os episódios. Eu fiquei muito feliz quando vi que a convidada era a Ivana. Sigo ela há tempos e acompanho a mudança e o amadurecimento da arte dela. Adorei o episódio. Muito bem. Obrigada por trazer essa diversidade de arte para todos nós ouvintes. Olha só. Mas não é por ser uma grande fã de quadrinhos que eu resolvi escrever. Esse e-mail nasceu por vocês terem citado a síndrome do impostor. Bom, aí o e-mail dela é grande, eu vou dar uma reduzida aqui, mas Uma limada. ela conta que aprendeu a abordar desde criança, mas aí ela parou conforme foi crescendo, e aí ela fez faculdade de ciências biológicas e seguiu a vida acadêmica. Olha só. Aí ela fala o seguinte, isso significou 15 anos na universidade entre graduações, mestrado e doutorado, e levou embora minha saúde mental. Nossa. Quando entramos em crise econômica há poucos anos e o nível do financiamento caiu, fiquei sem vaga na área da pesquisa. Aí na terapia, eu percebi que eu tinha duas grandes formações. A acadêmica, em biologia, e a artesanal, que era familiar. Sim. E aí eu decidi juntar as duas coisas e comecei a fazer bordados biológicos, ou Olha! naturalistas ou realistas. Caraca, Gente, é muito legal. que legal. Nossa, animal, que animal. Achei que bela muito junção, legal. que bela junção. E aí ela falou o seguinte, decidi escrever porque você, a Fá, a Raquel e o Átila e todos os convidados que vocês trouxeram me deram um empurrão muito forte pra perder meu receio, minha vergonha de mostrar minha arte. Quero fazer a Borda Bill, que é o nome do Instagram dela, Legal. cresça Aham. e busque a ampliação da divulgação científica e o aperfeiçoamento da técnica artesanal. Nossa, Achei parabéns maravilhoso pelos isso, trabalhos que gente. você tá fazendo. Já tô seguindo imediatamente, inclusive. Já quero, já comecei a seguir, gente. Eu já tô seguindo, já acabei de seguir. Mesmo que haja crítica, hoje sei que elas podem ser construtivas e que muita coisa que ouvimos dos outros reflete mais deles mesmo do que sobre nós. Sim. Aí ela fala mais algumas coisas, mas ela põe aqui uma dúvida. O O Átila já trabalhou ou pensou em trabalhar com dublagem? Na vida? Eu Já ouço trabalhou na ele vida? Não, o Átila não trabalha na vida, só queria deixar Na isso vida, claro. não. Eu só finjo. Eu ouço ele lendo os comentários e já imagino um cartoon. Cartoon é foda. Dublagem de desenho. Eu não trabalhei, não. Não trabalhei. Nunca imaginou, nunca pensou nisso? Eu acho que seria legal, mas acho que eu não sei se eu tenho o nível de atuação necessário, porque você precisa ser ator, né? Pra você sim. interpretar e dar as inflexões certas na voz, essas coisas. Mas então eu não sei se Mas eu tenho olha, essa com habilidade. certeza, toda vez que você lê o comentário, a coisa... Eu falei, né? Dá um up. Parece que é assim, é muito melhor do que realmente é. Dá uma mudada no comentário. Ah, legal, isso aí. E aí ela termina aqui com um grande beijo pra vocês. Muito obrigada pelo trabalho maravilhoso, Natália. Muito Natália, obrigado. incrível. Teu Agradecemos. trabalho eu achei muito legal. Gostei. E esse negócio que ela falou da história do financiamento é uma coisa que eu me identifico muito, porque a minha esposa também seguiu essa carreira mais acadêmica e também ficou um mocota sem financiamento. Ela fez o mestrado dela Pois é. também e não conseguiu bolsa. Foi pesado, assim. Foi tenso.
Isso, Pois e ela é, teve que uma manter o tristeza. emprego e fazer o mestrado. Sim, é verdade. Que não dá, né? Ai, isso. gente, uma tristeza isso. Pois Mas é. olha, achei muito legal essa virada aí, essa sacada que você teve, porque é um negócio Sim. muito, muito bacana. Eu, como gosto muito dessa parte científica, biológica, acho muito bonito, assim, não entendo nada, mas Eu acho também super não. bonito. Ah, eu também gosto demais. Principalmente esse tipo de arte biológica. Eu acho mó animal essas coisas. Literalmente animal. Bom, é isso, gente. Aliás, eu queria agradecer, porque os 2 recados que eu li vieram por e-mail. E-mail, Olha gente. aí os e-mails, voltando à tradição, essa velha tradição cultivada como um bonsai aqui. Ai, é muito melhor, muito mais fácil pra me organizar. Muito obrigada pelos e-mails. Continuem mandando podcastemtrelaçadas@gmail.com. Mas também você viu que eu peguei lá o comentário do nosso pé de mesa no Telegram. Exatamente. Tudo bem. Todas A as gente- interações são aceitas e muito bem-vindas. Exato. Desde que comente, hein, galera? Desde Vai lá, que não comente. esquece de comentar. Comenta lá nos posts, manda nos stories, compartilha. Não esquece de interagir com a gente, senão a gente morre. Exatamente, é isso que é o combustível que move a nossa boa Exato. vontade de continuar. Isso e o apoio de vocês, né, gente? Isso Dinheiro também move, isso é, também move. Dinheiro isso também move. Move bastante, inclusive. Move mais, inclusive, mas tudo bem, né? Se juntar as duas coisas, então vira um combo e a gente gosta mais. Então eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Tchau! Bom, Débora, muito obrigada novamente por ter vindo aqui. Vou dizer que acho que foi um dos episódios onde a gente teve mais dicas, assim, mais dicas por minuto. Vou fazer aqui um ranking. Com certeza você tá no primeiro lugar, porque é um assunto que todo mundo queria saber, é um assunto que todo mundo vai se interessar. Tenho certeza que vai ser aquele episódio que as pessoas vão ouvir 3, 4 vezes pra conseguir anotar tudo. E espero ter ajudado também as pessoas. E agradeço demais você ter separado um tempinho aí na sua agenda pra gravar comigo. Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite, bate-papo delícia. Eu adoro falar sobre isso. Opa, vamos marcar outra então, hein? Vamos marcar. Eu espero mesmo que ajude as pessoas. O meu propósito é, né, tentar fazer com que as pessoas sejam as melhores versões delas mesmas. E eu acho que o que eu puder, a partezinha que eu puder ajudar, eu vou fazer isso com o maior prazer. E queria de novo te agradecer aqui o convite, que eu amei. Que bom, obrigada. Gente, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Beijo, até segunda.